É fato conhecido de todas as pessoas desta terra que Cristo veio a este mundo há aproximadamente 2000 anos e que quando aqui esteve sempre falava que iria voltar para o céu, mas que em determinado período retornaria para cá novamente. E ele retornaria basicamente para dois povos distintos, Igreja e Israel. Para a Igreja, o apóstolo Paulo relatou muito bem em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15, que Cristo viria do céu, traria consigo aqueles crentes que já tinham morrido, e haveria uma ressurreição e haveria também um arrebatamento. Nesse arrebatamento seria feito em termos de convocação. A Bíblia diz que o Senhor chamaria estes crentes com som de alarido, com som de trombeta, com muito barulho, com voz de arcanjo. Vejam que nesse momento a natureza desse evento é uma natureza audível. Cristo falará nos nossos ouvidos e nós iremos ao encontro dele. É fantasiosa a ideia de que no arrebatamento nós veremos Cristo vir nas nuvens e os céus seriam abertos e a igreja subiria para lá. Não, não é verdade. Fica muito claro por este texto que o arrebatamento tem essa natureza audível, acontecerá esse milagre no ouvido e não nos olhos da pessoa. Seria um momento rápido, um momento invisível, que as pessoas aqui não iriam notar. É o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 51. A Bíblia diz que Cristo virá no abrir e fechar de olhos. Ou seja, é no piscar de olhos Cristo nos levará para si. Em outro momento, Apocalipse 1 e versículo 7, a Bíblia diz que Cristo vem e todo olho verá. É claro que não está se falando de um mesmo evento, porque se um evento tem natureza audível, no outro tem natureza visual. Se num evento tem natureza rápida e sem a presença de Cristo na terra, mas apenas nos ares, e de lá ele vai convocar as pessoas. No segundo evento, Cristo aparece, todo mundo vê, crentes e incrédulos, e nesse momento Cristo vem, pisa nesta terra e restaura a nação de Israel. Dois momentos bem diferentes, que muitas vezes são confundidos pelas pessoas. Mas vejam, quando nós estudamos o texto de Mateus capítulo 23, a partir do versículo 39, Jesus Cristo ali foi praticamente expulso do templo de Salomão. E quando Jesus Cristo sai, ele disse uma lamentação que é a seguinte, que Israel não o veria mais, a não ser que Israel clamasse por Jesus, desejasse a sua presença. Cristo não viria enquanto Israel não clamasse pelo Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 24, no versículo 2 de Mateus, ele disse para o seu discípulo, olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E depois, os discípulos, no capítulo 24, versículo 3, perguntam, Senhor, quando é que vão acontecer essas coisas? Quais sinais haverá da tua vinda e a do fim do mundo? Essa ideia de fim do mundo é uma ideia antiguíssima, ela sempre esteve no imaginário popular e não era diferente com Israel. E o Senhor Jesus, ele vai responder às três perguntas dos discípulos, que eram perguntas de israelitas e não de cristãos da igreja. Cristo responde com base nos desejos e nos acontecimentos que envolveria Israel e não a igreja. A resposta foi para Israel e não para a igreja. Tu quer deixar isso bem claro aqui. E o Senhor Jesus disse, haverá sinais da minha vinda, sim. Haverá guerras, rumores de guerras, haverá terremotos, manifestações cósmicas, mas isto ainda não é o fim. Isto é apenas o princípio das dores. E quando o Senhor Jesus Cristo fala do princípio das dores, ele está falando em forma de uma figura de uma mulher grávida. Uma mulher grávida, quando ela está próximo de dar à luz, existem umas dores antecipadas que são o prenúncio de que o menino está para nascer. Pois bem, nesta figura, Israel representa uma mulher, que é aquela que está no capítulo 2 do livro de Apocalipse. E esta mulher, ela tem um sofrimento desde o início da grande tribulação
até o seu fim, que é um período de 7 anos. Só que o início da grande tribulação já é conhecido como o princípio das dores. Então não há momento de refrigério na grande tribulação. Embora o anticristo faça um acordo com Israel para que haja uma paz, mas o mundo será perturbado, o mundo será, de certa forma, julgado pelo próprio Deus. A ira de Deus vai cair sobre essa terra desde o início da grande tribulação. O período da grande tribulação também é chamado de o dia do Senhor, ou o dia da ira do Senhor. Então não haverá refrigério nenhum para ninguém aqui nesse período. E quando mais se aproxima do final dos 7 anos, que é o retorno de Cristo para Israel, e dentro da simbologia da mulher grávida, é como se o menino nascesse. O retorno de Cristo é o nascimento desse menino. Ou seja, com dores de parto, Israel vai parir o retorno de Cristo para o final da grande tribulação. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer é que os acontecimentos que Jesus relatou, eles estão dentro do período de 7 anos. Porque Jesus Cristo fala de guerras e rumor de guerras, nós sabemos que esses eventos eles não são eventos incomuns. Desde o começo da humanidade tem guerra, tem problemas, tem situações cósmicas, mas o Senhor Jesus está falando de uma situação específica. Será enquadrado dentro de um pequeno período situações que nunca aconteceram de forma tão alarmante como vai acontecer lá. Por isso que ele mesmo diz lá em Mateus 24, a partir do versículo 15, que nunca houve um período tão ruim e nunca mais haverá como o período da grande tribulação. Então todos os acontecimentos do Apocalipse, todos os acontecimentos de Mateus 24, são acontecimentos que ocorrerão dentro da grande tribulação. Nós sim podemos chamar isto de sinais. Sinais é uma manifestação clara. Não há dúvida de que está acontecendo aquilo. É um sinal forte que Jesus Cristo, após 7 anos, vai retornar. Mas esses sinais durarão 7 anos. Mas Cristo vai vir depois, 7 anos depois que a igreja subir. Ok. E para a igreja, que sinal eu posso contemplar neste mundo para dizer, Cristo está perto de vir? Eu digo para vocês que nenhum sinal haverá para que nós possamos entender que Cristo possa vir hoje ou amanhã ou daqui a 100 anos. Não haverá? Não haverá. E o que é que nós podemos enxergar neste mundo para podermos termos uma ideia de que a presença de Cristo para a igreja, veja, que eu comecei dizendo que haveria ali o retorno de Cristo para a igreja e para Israel. A igreja teria natureza audível, Israel teria natureza visual. E que para os acontecimentos que antecederão a vinda de Cristo para Israel estarão incluídos dentro da grande tribulação. Então não é agora nessa era presente que aquilo ali vai acontecer. A Covid, a guerra da Ucrânia, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, elas não estavam anunciando o retorno de Cristo. Essas coisas acontecem no mundo desde que o mundo é mundo. Cristo falava de uma coisa que seria potencializada dentro do período da grande tribulação. É claro que aquilo que Cristo fala vem acontecendo paulatinamente, porque a profecia tem uma característica, gradativa. A profecia é dita hoje e ela pode ir aparecendo de forma simples, de forma pequena, mas ela só vai ser aquela profecia que foi dita quando ela acontecer na sua plenitude. Então, guerras sempre existiram, mas a guerra durante o período da grande tribulação vai ser a guerra. Os castigos sempre vêm acontecendo, mas os castigos daqueles períodos serão os castigos. Tudo será potencializado. Então, aquelas manifestações que são apontadas da grande tribulação não ocorreram ainda. Tá? Não ocorreram ainda porque a igreja está aqui. Mas que sinais eu posso contemplar nesse mundo para entender pelo menos que a igreja está próxima de vir? Aí eu falei nenhum sinal. Mas haverá uma coisa interessante. Existirão vestígios
de que está se aproximando o retorno de Jesus para buscar a igreja, que será de forma invisível, iminente e rápida. Tá? Rápida demais. Cristo não pisa na terra. A Bíblia diz que é Cristo lá nos ares, toca a trombeta, chama o nome de cada crente e o crente vai ao encontro dele. Ninguém irá contemplar o mundo sem tirar falta da igreja, mas o mundo não verá a igreja subir. Mas eu posso dizer para vocês que se não existem sinais para isso, existem vestígios, existe um comportamento mundial, uma atmosfera, um cenário mundial que aponta para que Cristo, o retorno de Cristo para buscar sua igreja esteja próximo. E eu vou listar aqui alguns. Primeiro, a internet. A internet viabiliza plenamente esse retorno de Cristo porque ela se encaixa em algumas profecias. Por exemplo, haverá um controle populacional do anticristo, que hoje com a internet a gente sabe que é possível. Através do GPS se localiza as pessoas, se localiza qualquer coisa, através dos números de CPF, de e-mail, enfim. Então a internet ela vai prestar muito bem esse papel. A internet e as mídias, elas irão encaixar perfeitamente bem no texto de Apocalipse 1:7, quando diz: e todo olho verá quando Cristo vier nas nuvens. Olha, se Cristo vem para o Oriente Médio, mais precisamente para Israel, o mundo todo irá contemplar, sim. De que forma? Pela internet, pelas mídias. Essas coisas irão satisfazer plenamente essa necessidade, se é que Deus não tem outra coisa que possa suprir esta. Mas não é errado dizer que a internet fará isso, porque fará. Qualquer evento que hoje ocorre no mundo, ele é transmitido simultaneamente para todas as pessoas. Outra situação interessante, o mundo cristão, não o mundo científico, mas esse mundo cristão, ele é calculado de Adão até os nossos dias em aproximadamente 6.000 anos. Nós estamos quase fechando os 6.000 anos. E quando os 6.000 anos fechar, nós teremos o início do 7º milênio. E o 7º milênio, com esses 6.000 anos, faz uma relação com a criação de Deus. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Quando completar 6.000 anos, que é justamente no final da grande tribulação, a grande tribulação, os 7 anos fazem parte disso, ali fecha-se os 6.000 anos na contagem de Deus e não do homem, e a partir dali, Jesus, quando vier, vai instaurar a melhor era da humanidade, chamada de milênio, que é o descanso, que é a época de paz, de prosperidade, de amor com o reino de Cristo na terra. Então esse milênio se assemelha ao descanso de Deus e os 6.000 anos, o período que nós estamos vivendo até o dia que se fechar. Isso também é um prenúncio, é um vestígio, é uma demonstração de que as coisas estão se fechando. E outra, não tão simples, é a natureza da igreja na terra hoje, o modelo de igreja que nós estamos vivendo. O apóstolo João, quando ele escreveu o Apocalipse, ele falou em 7 igrejas. E a última igreja, chamada de igreja de Laodiceia, que está no capítulo 3, versículo 14 de Apocalipse, é a igreja dos últimos tempos. E se nós lermos como aquela igreja era, quais as suas características, e como está a igreja da atualidade, nós iremos ver Laodiceia na terra de forma proeminente. A maior característica daquela igreja era a soberba. Ela dizia: rica sou e de nada tenho falta. O movimento da teologia da prosperidade, a ganância dos pastores, as igrejas impérios, os grandes conglomerados cristãos são as Laodiceias da atualidade. Ora, se a Laodiceia está na sua vez de vingar, então nós podemos dizer que é a última igreja do Apocalipse. Então nós estamos vivendo o período da Laodiceia, que é aquela igreja do momento do arrebatamento.
Mas a igreja que antecede Laodiceia, que é a sexta igreja, é Filadélfia. Essa igreja, o Senhor diz: eis que eu tenho uma porta aberta para ti. Essa porta aberta é o símbolo do arrebatamento. Assim como no capítulo 4 do livro de Apocalipse, no versículo 1, a Bíblia diz que João olhou para o céu e disse: eu vi uma porta aberta no céu e uma voz como de trombeta. Olha aí a semelhança com o que foi dito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do 15. Uma voz de trombeta chamou João, e uma voz de trombeta nos chamará no dia do arrebatamento. Do mesmo jeito que existe hoje a igreja de Laodiceia, existe a igreja de Filadélfia. Em pequeno número, sim, porque prepondera na atualidade a igreja de Laodiceia. E o que é que o Senhor Jesus Cristo diz? Eis que eu estou à tua porta e bato. Ora, se ele está lá de fora e está batendo, a porta está fechada para ele. Então essa igreja de Laodiceia é uma igreja que está com Cristo do lado de fora, embora o nome dele esteja do lado de dentro. Mas do lado de dentro, muito mais importante do que Jesus, está o governador, o prefeito, o juiz, o empresário. Não que essas pessoas não possam estar dentro da igreja, mas é que isto criou nesta igreja uma autossuficiência que faz com que ela bata no peito e diga: rica sou e de nada tenho falta. É amparada pela política, é amparada pelo dinheiro, mas Cristo não está ali dentro. Então esse cenário aí aponta para o retorno de Cristo. Isso sim, isso é coerente falar. Não uma guerra que surge, não uma tsunami, não um Covid, mas esse cenário de Laodiceia, de internet, ele é um cenário apropriado para a igreja retornar. E o sinal mais importante, veja bem, para que nós determinemos que Cristo está para vir depois dos 7 anos, é o arrebatamento da igreja. Ah, sim. O sinal do arrebatamento da igreja para este mundo determinará o início da grande tribulação. Agora, depois que a igreja for levada, aí vai ser desencadeado todos os acontecimentos apocalípticos que nós vimos. Não será antes. Então, se eu fosse perguntar, que sinal mais importante eu posso ver nesse mundo para eu entender que Cristo está para vir? O arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é a abertura, é a chave que vai determinar todos os acontecimentos futuros. Quando a igreja sair, este será o grande sinal para que todas as catástrofes ocorram durante a grande tribulação. Então, meus amados irmãos, quem fica atrás de sinais, um ou outro, para esperar o retorno de Cristo para buscar a sua igreja, está enganado. Ande como se Cristo viesse a qualquer momento. Conduza-se como se o arrebatamento fosse esta noite e deixe as coisas acontecer. Crente que fica com medo de não ser arrebatado é porque não anda em fidelidade com o Senhor. Estar em fidelidade com o Senhor é situação preponderante para que você suba. Não adianta ficar com medo olhando para os sinais, porque isso é demonstração de falta de preparo. Devemos descansar em Deus e esperar que a seu momento, na hora adequada, Ele venha buscar a sua igreja. Por isso, o grande sinal para que todas as manifestações que nós temos do Mateus 24 de Apocalipse é o arrebatamento da igreja. As pessoas ficam olhando para esses sinais para saber se a igreja se o arrebatamento está para acontecer. Não, não é assim não. O arrebatamento acontece para que esses sinais ocorram. É assim. Primeiro a igreja sai. É o sinal maior. Depois, os acontecimentos ocorrerão um após o outro. Para a igreja subir, não tem sinal, mas tem vestígio. Vestígio é um pouco diferente de sinal, porque sinal é uma manifestação clara, ninguém contesta. Mas vestígio não, é algo que às vezes você nem vê. Tem que usar uma luneta para ver o vestígio. Por isso que os vestígios que eu falo são aquelas manifestações, por exemplo, a atmosfera mundial. O cenário mundial se prepara para que a grande tribulação ocorra, mas se a grande tribulação for ocorrer, é porque Cristo vai estar para vir. Correto?
Cristo vai estar para vir. Porque a grande tribulação depende do arrebatamento da igreja. Deus não mandará a grande tribulação sem que antes leve a sua igreja aqui da terra. Primeiro acontece o arrebatamento e os sinais virão. Não será os sinais antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento, tem vestígios. Tá? Tem algumas evidências. O cenário mundial, sim. Os mais desavisados não entenderão, não irão ver. Mas os crentes que estão antenados com Deus, ligados com o Senhor, saberão que o Senhor está próximo. Datar o arrebatamento é uma questão de heresia. Nenhum de nós, nem pessoas do passado que já fizeram isso, que datam o arrebatamento, diz o dia que Cristo vai voltar, eles são heréticos. O próprio Senhor disse, naquele dia e hora ninguém sabe, somente meu Pai. Somente a Trindade saberia. Mas eu posso aqui dizer para vocês que Cristo está para vir, e esse está para vir, não é que eu esteja datando aqui um período de pouco tempo ou muito tempo. Não, isso aí para mim não interessa. Eu sei que se Cristo vier daqui a 5 anos, ele está para vir. Se for daqui a 10, a 15, a 20, a 30, a 100, ele está para vir. A própria Bíblia, quando ela vai falar do retorno de Cristo, ele diz, eis que cedo venho. Já tem 2000 anos. Então nós podemos dizer, a qualquer momento ele vem, porque cedo ele vem. Tá? Então esse caráter iminente, esse caráter invisível, ele vai ocorrer, e por isso estar atento à vida espiritual. O crente não precisa estar atento aos acontecimentos, ele precisa estar atento com a sua vida e a sua relação com Deus, e naquele belo dia ele ouvirá a sua voz e dirá, sobe aqui. Amém?